Esse é um vídeo todo dedicado às escadas, principalmente aquelas que estão em espaços pequenos. Então, se você tem alguma questão dessa por aí, fica ligado porque tá cheio de dica. Meu nome é Priscila, eu sou arquiteta e urbanista, e se você acha que de alguma forma você vai se interessar por esse vídeo, porque você é estudante de arquitetura, ou é engenheiro, construtor, ou de alguma forma você mexe com construção, ou vive sonhando com a reforma da sua casa, ou com a construção da casa dos seus sonhos, bom, então você curte, se inscreve e manda esse vídeo para outra pessoa que você acha que pode se interessar. A escada é um negócio que me incomoda um pouco, sabe, gente? Porque existem normas, como tudo na vida, principalmente no ramo da construção, que regem muito bem como que uma escada tem que ser para ela conseguir ser confortável. Talvez uma das principais seja a lei de Blondel, né? A regra de Blondel, que basicamente ela dita quanto que deve de ser o tamanho do piso, onde você coloca o pé, e do espelho, a altura, assim, dos degraus, para que a escada seja confortável de acordo com as dimensões daquele lugar, com o vão que você vai vencer, o pé direito, né? O que me indigna nas escadas? É porque na maioria das vezes as pessoas tentam ou economizar um pouco de espaço com ela, porque realmente é uma coisa que gasta bastante área, ou até mesmo não sabe muito bem como fazer exatamente, acontecem errinhos ali de execução, sobra pedaço, perde pedaço, etc. E as escadas acabam sendo muito perigosas, muito inseguras, né? Porque o que acontece? O ser humano, ele tem um ritmo de passada. Então, quando você tá ali dando passos mais ou menos da mesma altura para subir uma escada, por exemplo, e no meio do caminho você encontra um degrau que é um pouco mais baixo, a tendência é você tropeçar, porque você levantou o pé o mesmo tanto, em um ritmo, sabe? É como se fosse uma música mesmo, você tem um ritmo ali e algo vai quebrar o seu ritmo, a tendência é que isso cause um acidente. E não só isso, assim, em alguns casos, se você tem uma escada com degraus muito altos, por exemplo, isso pode acarretar acidentes ou até mesmo dificuldade de locomoção mesmo, para pessoas que têm algum tipo de necessidade, assim, de que tudo isso aconteça de uma forma mais suave, então com segurança. E aí entram todas as questões de norma. Guarda-corpo, ter onde se apoiar, sabe? Ter a firmeza, assim, ter os patamares de acordo com determinado tamanho, determinado comprimento de lance, né? Você tem que ter aquele degrau que seria um degrau maior, sabe? Aquilo ali a gente chama de patamar. Você tem que ter esses patamares ao longo da escada para proporcionar descanso mesmo. A pessoa está subindo e aí, em determinado momento, a gente entende que ali ela já vai estar um pouco mais cansada, ela consegue se apoiar e esperar um pouquinho, tomar um ar e continuar a subir. Enfim, escadas são itens essenciais e perigosos ao mesmo tempo, assim, a gente precisa delas para conseguir subir lances, subir casas, etc. Mas elas precisam ser muito bem feitas, com muita cautela, muito cuidado e principalmente seguindo as normas. Eu sou arquiteta, eu atuo na área, né? Faço diversos tipos de projetos corporativos, institucionais, mas principalmente residenciais. E eu acredito que, inclusive, esse canal no YouTube vai acabar atingindo pessoas que têm um foco mais para o residencial também, que é a maior parte da construção civil hoje brasileira, né? Hoje a maioria das pessoas constroem casas e não edifícios corporativos, de instituições, de comércio, etc. Já que estamos falando sobre casas, casas são edificações privadas, né? Geralmente unifamiliares. Quando só mora uma família na casa, quando estamos falando de arquitetura de uma casa, que vai morar só uma família ali, a escada ela acaba tomando um aspecto também, claro, de acessar um segundo pavimento e tal, mas ela acaba atingindo novos parâmetros, assim, mais estéticos. Então,
toda essa questão de legislação, de normativa, ela acaba ficando um pouquinho mais de lado e a pessoa quer usar daquilo ali como um parâmetro para, eu quero fazer uma escada que seja quase uma escultura, eu quero ter um jardim, eu quero ter isso, aquilo. Então, ela acaba virando um aspecto estético. E com isso, acontecem muitas bizarrices, gente. Bom, eu fiquei um pouco conhecida, não sei se vocês me conhecem pelo TikTok, pelo Instagram, mas eu fiz uma série de vídeos falando mal de diversos tipos de escada, que na maioria das vezes eram escadas residenciais. E é justamente disso, assim, é porque em alguns momentos as pessoas querem revolucionar muito, sabe? E a coisa acaba não saindo de uma forma muito prática, muito usual e até mesmo um pouco perigosa em diversos casos. Alguns parâmetros mínimos que toda escada deve ter. Eu gosto de trabalhar com a escada pelo menos com 80 centímetros de largura. Isso daí é o mínimo do mínimo, assim. Na verdade, eu gosto mesmo de trabalhar com escadas dentro de casas com 1 metro. Se ela tiver 1 metro, é bem mais confortável, até para você conseguir subir com algum mobiliário, fazer alguma coisa desse tipo. Mas até 80 ainda dá, assim, sabe? Apertando, dando um jeitinho. Então, tá aí o primeiro ponto que você precisa ficar ligado. A largura dessa escada. Ela não pode ser muito pequena também. O segundo ponto, como eu já disse, seria a fórmula de Blondel. A fórmula de Blondel, então, é um cálculo que o seu arquiteto vai fazer. Não é para ninguém ficar calculando isso, tá, gente? Isso daí é algo para... depois que você contrata um profissional, ele que vai te dar os parâmetros. Mas, como o intuito é de fato te informar sobre isso, né? Ele vai fazer um cálculo e ele vai conseguir te dizer, olha, para essa escada a gente precisa de ter um piso de pelo menos 30 centímetros, por exemplo. A fórmula dá esse resultado. E também a altura dos espelhos. O degrau ele não pode ser menor do que 15 centímetros e nem maior do que 18. Por quê? Você lembra desse ritmo de passada que eu estava te falando ali no início? Pois é, justamente nisso, assim. Se você tem um degrau menor do que isso, a tendência é que a pessoa tropece enquanto solta. E se você tem um degrau maior do que 18, a pessoa também vai tropeçar ali na pontinha, sabe? Aquele negocinho, ficou faltando um pouquinho. Ou então ela vai ter que subir essa escada com mais cuidado, levantando o pé sempre mais. Ela vai chegar lá em cima mais cansada, inclusive. Então, gente, ó, o negócio é o seguinte. Escada não é coisa que se mexe muito. Escada tem norma por isso, assim, porque ela precisa de ser exatamente dentro desses parâmetros para conseguir ser confortável. Não dá para revolucionar muito em algumas coisas, sabe? Porque a gente está lidando sobre segurança. Mais do que arquiteta, eu sou uma pessoa desastrada. E com isso, eu posso dizer para vocês com toda a propriedade do mundo que eu já caí de todo tipo de escada que você imaginar. E eu acho que talvez venha daí um pouco da minha insegurança com escadas muito revolucionárias, sabe? Então, o que seria uma outra questão que faz com que as pessoas acabem produzindo escadas muito doidas mesmo? É justamente a questão do espaço. E é aí que eu te digo que esse vídeo vai ser um pouquinho mais voltado para espaços pequenos. Quando a gente tem espaços reduzidos, você vai colocar uma escada, a escada é um pequeno trambolho, né? Todo mundo concorda com isso. Então, as pessoas acabam criando novos jeitos de tentar fazer com que a escada encaixe ali e sem ocupar tanto espaço. E com isso, até Santos Dumont inventou uma escada, gente. E a escada de Santos Dumont é linda, só que ela é muito pouco funcional. É uma escada que ela exige que a pessoa comece sempre pisando com o mesmo pé. E aí, inclusive, como experiência de quem já teve que descer uma escada dessa, ela é muito pouco prática no dia a dia. Então, é um tipo de escada que ela deve ser usada no máximo para quando você quer acessar algum lugar que você não vai usar todo dia, sabe? Eu tenho um terraço, eu ia perder um pedaço ali do telhado, não sei o que, eu quero usar como um terraço, mas eu não vou usar sempre. Vai ser algo bem assim, específico, no dia de lua cheia que eu quero botar um telescópio, sabe? Aquela coisa assim, muito específica. Pois é, em situações assim, ela pode sim ser
uma forma de viabilizar o uso dessa escada, né? Mas para o dia a dia, melhor evitar. Outra escada que também é melhor evitar no dia a dia é aquela helicoidal, sabe? A escada de caracol. Eu sei, gente, em diversas situações a gente vê ela como sendo uma solução para não gastar tanto espaço. Mas, novamente, é uma escada que ela não permite que você utilize ela com tanta facilidade no dia a dia. Primeiro, porque só quem já caiu de uma escada helicoidal sabe o que é cair de uma escada helicoidal. Porque não tem nem onde você cair. Você cai e fica preso ali no meio dela. É horrível, gente. E um outro ponto é, ela também não permite que você carregue móveis e suba com coisas, sabe? Ela é uma escada difícil mesmo. Na maioria das vezes as pessoas colocam em espaços pequenos e o raio dela, central, também é muito reduzido. Então, inclusive, sabe ali onde a gente coloca o pé, que parece um lequezinho? Aquele espaço fica muito pequeno e não permite uma pegada tão confortável, sabe? Não permite que você coloque o pé inteiro ali. Então, tipos de escada para se evitar, mesmo em espaços pequenos. E agora eu vou falar sobre alternativas, porque aqui a gente dá o problema, mas também damos a solução. Alternativas para espaços pequenos. A gente teria, por exemplo, a escada em linha. O que é isso? Basicamente uma escada reta. Ela é muito boa para espaços reduzidos porque ela não ocupa tanto a largura, ela ocupa só um sentido. Então, em alguns casos, eu tenho um lote que ele é pequenininho, ele é estreito, mas ele é mais profundo. Você consegue trabalhar com essa escada em linha sem perder tanto na sua menor medida, sabe? Uma outra solução seria, por exemplo, a escada em L, que ela sobe um pedaço e vira em outra parte. E com isso ela acaba proporcionando um pé direito aqui, nessa parte que vira, um pouco mais alto. Então, agora, uma outra escada que talvez ocupe um pouco mais de espaço seria a escada em U, que é uma das mais convencionais, na verdade, né? Que a gente acaba fazendo uma caixinha ali para ela e o pessoal gosta de fazer jardim embaixo, umas coisas assim. Ela é muito bonita, eu gosto muito da escada em U, só que talvez ela seja uma alternativa que ocupe mais espaço. Como estamos falando de ambientes pequenos, principalmente casas pequenas, né? Pode ser que não seja uma alternativa tão boa. Bom, gente, então tem algumas imagens de escadas que eu quero mostrar para vocês. Vamos analisar isso daqui. Bom, gente, vamos lá. A primeira análise, então, é dessa escada que é em um espaço, justamente como eu disse, com um lote estreito, tá vendo? Olha, você não tem muito espaço, e aí a solução deles foi justamente usar uma escada em linha. E olha que interessante, inclusive, parece que tem um uso aqui embaixo dessa escada, de uma forma que você consegue aproveitar melhor o ambiente, mesmo utilizando uma escada confortável. Bom, essa escada deles também parece que ela deve de ter aí mais ou menos uns 80, 90 centímetros de largura. Não é uma escada muito larga. E olha essa solução que interessante. Colocaram uma clarabóia aqui em cima para ter uma iluminação vertical, né? Então, às vezes aqui você não pode abrir uma janela para o vizinho, alguma coisa assim, mas você tem essa luz que vem de cima e deixa o ambiente todo bem claro e bem iluminado. Super interessante, né? A outra ideia, a outra solução que deram é também uma escada, só que essa ela não é realmente em linha. Se você reparar bem, ela chega a ser em U. Eu diria que ela é em L, mas não é não, ela é em U. Porque, ó, você sobe aqui, vem reto e acaba de virar aqui em cima. E aí, na verdade, essa sala, ela tá até um pouco grande, né? Mas eu trouxe essa imagem mais para vocês observarem os usos que podem ter debaixo dessas escadas. Então, aqui ainda tá abaixo, não dá para passar ninguém e tal. Mas às vezes você pode fazer uma estante, fazer um painel, uma coisa assim, e colocar, por exemplo, uma televisão. Olha que legal. Essa imagem eu trouxe mais porque eu adoro ela, eu acho essa imagem linda. E é uma casa que dá pra gente reparar que, de novo, olha, ela tem uma testada de terreno pequena, ela é estreita, mas ela é muito bem ambientada, né? E aí, uma das coisas que podemos reparar, inclusive, é que eles usaram, de novo, uma escada em linha
ali dentro, olha. Olha só aqui. Eles têm uma escada em linha que otimiza todo esse ambiente. Então, você libera toda essa sala aqui e, ao mesmo tempo, é uma escada segura, com guarda-corpo. Ela é um pouco mais larga, você consegue subir com coisas e tal. Super interessante. Uma outra ideia legal é usar esse espaço debaixo da escada para, às vezes, colocar os eletrodomésticos da cozinha. Aqui eles fizeram uma cozinha em linha, praticamente, só que com um balcão central. E aí, com isso, você consegue tanto aproveitar esse espaço aqui de baixo, quanto ter uma pia e uma bancada aqui no meio. E ó, a escada com guarda-corpo. A única coisa que eu repensaria nessa escada é que, pessoalmente, eu acho que a escada com o espelho solto, sem espelho, igual essa daqui, tá vendo? Que tem só o piso. Eu acho que esse degrau ele tá muito espaçado, o piso tá muito fininho. Então, uma coisa que eu sempre gosto de fazer é deixar esse piso pelo menos com 10 centímetros de largura, porque aí o pé de ninguém corre risco de cair ali embaixo, sabe? De passar direto. Mas tá super interessante essa solução, né? E aí, uma das coisas que eu queria chamar a atenção de vocês é para como que todas essas escadas que eu mostrei, vocês repararam que sempre tem guarda-corpo? Pois é, gente, o pessoal gosta muito de fazer umas escadas sem guarda-corpo por aí. Só que isso acaba sendo muito perigoso. Então, assim, um ponto a se pensar é sempre se você tem crianças, animais de estimação, que podem sim cair da escada e acabar causando um acidente, pessoas mais velhas dentro de casa, ou você pretende ficar com essa casa até ficar mais velha, alguma coisa desse tipo, e situações que podem ser mais propícias a acidentes de modo geral, sabe? Eu gosto sempre de prevenir, mesmo que hoje eu seja jovem, eu gosto de pensar que eu vou envelhecer e pode ser que meus planos mudem e que eu de fato preciso usar esse espaço, ou que meus pais podem vir me visitar, etc. Mas nem todo mundo pensa assim, né? Um outro ponto a se pensar é, por exemplo, o piso da escada mesmo, né? Então é sempre legal evitar pisos muito escorregadios, evitar porcelanatos, pedras muito polidas. E, gente, vidro, evita fazer escada de vidro, pelo amor de Deus, que vira e mexe me aparecem umas imagens dessas, o pessoal me manda. E assim, não dá muito certo, sabe? Então, ó, material de escada, sempre um pouco mais áspero, um piso mais acetinado, ou flameado, alguma coisa nesse sentido. Quando não, não, eu quero muito colocar esse daqui, ele vai ser um pouco mais liso mesmo. Então, ó, não esquece de colocar aquela fitinha que é antiderrapante, sabe? Pelo menos na borda, que é para tornar essa escada mais segura. E bom, gente, eu acho que o ponto principal desse vídeo, no fim das contas, se você planeja construir uma escada, contrata um arquiteto que eu acho que vai ser muito mais assertivo. E aí, gente, vocês têm alguma dessas escadas por aí? Me conta, quero saber. Como que é isso, assim? Tem alguma escada que vocês querem reformar? Alguém já teve alguma ideia mirabolante? E novamente, gente, se esse tipo de assunto te interessa, se você é um amante da arquitetura, ou se você simplesmente é um curioso, gosta de saber como que as coisas deveriam de ser, se funciona, não funciona, como que é a vida prática mesmo das coisas. Enfim, assim, se você gostou do vídeo de modo geral, curte, se inscreve e me segue nas outras redes sociais. Um beijo, até mais!